Paz de Cristo para todos. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam já imbuídos, vivendo o seu propósito, encaminhados no propósito, encaminhados num sonho, já cumprindo seus objetivos, né, com alegria, com garra, com força. E mesmo assim, você que ainda talvez não esteja vivendo o propósito de Deus, não esteja vivendo o melhor de Deus, eu quero profetizar na tua vida que você vai viver o melhor de Deus, ainda nesta terra. Eu creio que o poder de Deus pode alcançar não só a você, mas a todos que estão à tua volta. Quero desejar a você que está vindo pela primeira vez a este canal, este humilde canal chamado Vivendo no Propósito, que você sinta à vontade, que você se sinta bem, que você possa abrir o coração para a palavra de Deus, porque eu creio que o único poder transformador que realmente pode transformar o coração e a vida do ser humano é a palavra de Deus. Muitas das vezes nós tentamos do nosso jeito e nós não conseguimos. Mas eu creio que através do poder da palavra de Deus, tudo será possível. É possível porque aconteceu na minha vida. Quem não me conhecia, antes, me vê hoje, não acredita. O que Deus já fez na minha vida através do poder da palavra, que me transformou já de tantas coisas, irmãos, que falando mesmo um testemunho aqui, vai horas e horas e horas falando do poder de Deus, que já agiu ao meu favor, pela misericórdia dele. Este canal se chama Vivendo no Propósito, porque viver é ter propósito. E hoje quero trazer, pela misericórdia e graça de Deus, uma palavra maravilhosa para você, que está lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, e versículo de número 21. É uma palavra que pode mudar, são pequenas palavras que podem transformar, que podem mudar a tua mente, mudar a tua visão e a tua perspectiva do que você está vivendo hoje. E eu creio que esta palavra pode mudar. Diz assim a palavra de Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Então, apenas este versículo. Se você se sentir à vontade, ali na tua casa, você abra a palavra de Deus e abra e leia esse capítulo de número 3 inteiro. Você vai entender o que o profeta Jeremias estava falando. Se você começar a ler o começo do capítulo, você vai ver que o profeta, que foi escolhido por Deus antes de ele nascer, Deus já havia escolhido ele como um profeta, que ele prevaleceria sobre todos que se levantassem contra ele. Mas mesmo assim, ele começa a contar parte do testemunho dele, do sofrimento, de tudo aquilo que ele passou. E não porque ele merecia, mas é porque o povo a qual ele ministrava a palavra, o povo de Israel, se revoltou, se virou as costas contra Deus e foram servir a deuses estranhos. Não foram servir ao Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que por amor e misericórdia escolheu o povo de Israel como o povo escolhido para levar a palavra de Deus ao mundo. Mas este mesmo povo se voltou contra Deus, virou as costas para Deus. E Deus levanta o profeta Jeremias como uma voz de Deus, uma voz profética, era a boca de Deus na terra. E ele prega a palavra, ele ministra a palavra, uma palavra de arrependimento, era uma palavra dura, mas era uma palavra necessária, era uma palavra correta, porque o povo estava perdido, estava andando para lá e para cá, e como consequência disso, eles começaram a viver uma vida de miséria. Fora isso, povo de Israel, eles foram aprisionados, eles foram feitos cativos, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, a qual prendeu cativo o povo e fez eles sofrerem, servirem, mas mesmo assim eles foram rebeldes também. E aí eles pagaram um preço muito alto. E o profeta Jeremias, que fazia a vontade de Deus, que estava alinhado com a palavra de Deus, também, infelizmente, teve que passar. Acredito que até foi mais difícil para ele do que para as pessoas,
porque ele, sabendo da verdade, ministrava a verdade, era perseguido, era caluniado. Ele muitas das vezes, né, foi preso, apanhou, sofreu. E ele conta, em Lamentações, capítulo número 3, as aflições que ele passou. Então, ele que passou um período muito difícil, porque ele tinha que vivenciar também, para poder ter autoridade e saber, sentir na pele aquilo que ele estava profetizando. E ele sentiu o furor, ele sentiu na pele a ira de Deus contra a vida daquele povo. Ele sofreu muito e mesmo assim continuava acreditando no Deus de Israel, que poderia ter a misericórdia, né? Um dia, se caso o povo se arrependesse, ter a misericórdia derramada sobre a vida daquele povo e aquele povo vier novamente a ter uma vida com Deus. Eu quero já falar para você o seguinte, que mesmo o profeta Jeremias, estando fazendo a vontade de Deus, Deus não o impediu de passar por dificuldades, por passar por lutas, por passar por momentos de tristeza, momentos de angústia, momento em que a alma dele estava abatida, estava ferida, estava angustiada, estava totalmente derrubada por permissão de Deus, mas ele sentiu na pele e ele teve como entender realmente como é difícil uma pessoa que tem um propósito para fazer. O povo de Israel tinha um propósito de levar a palavra de Deus ao mundo, estava tendo exemplo completamente fora, estava servindo a deuses estranhos. É o que eu quero falar para você, que talvez você esteja fazendo o melhor para Deus, você esteja alinhado certinho com a palavra de Deus, mas está passando por um momento de grande dificuldade, de grandes aflições, momentos de dúvida em qual situação e quais opções você tem para decidir. E são decisões que são extremamente importantes, porque são decisões que vão levar a rumos completamente diferentes. Que eu quero falar para você, você que está alinhado com a palavra de Deus, continue alinhado com a palavra e fazendo de acordo com a vontade de Deus. Você que está em dúvida em qual decisão tomar, é o momento de você parar e refletir, né? Um caminho que você vai tomar, que direção ela pode chegar? Será que realmente esse caminho vai agradar a Deus ou não? A princípio parece que às vezes financeiramente pode te agradar, mas será que realmente é isso que vai fazer com que você cumpra teu objetivo, a tua missão? Ou talvez você caminhar por um outro lado, uma outra decisão, que vai, a princípio, parece que o caminho é estreito, parece que o caminho vai ser difícil, mas você vê que lá na frente você pode contemplar uma grande vitória. Então, cabe a você decidir. Se você ainda está na dúvida, peça em oração. Se você abrir o teu coração e orar, pedir a Deus uma resposta, crendo verdadeiramente, Deus ele vai mostrar para você. Assim como o Senhor, pela misericórdia, quando eu tenho dúvidas, assim, dúvidas grandes mesmo em relação a algumas coisas, eu entro em oração, peço a Deus para me ajudar, para me revelar, e o Senhor, por misericórdia e bondade, no tempo dele, ele me revela, ele mostra os caminhos, né, a qual eu devo seguir, e pela fé eu traço esse caminho e vou em frente. Eu sei que às vezes aquele caminho vai me gerar bastante desconforto, vai me gerar assim, situações em que eu tenho que me colocar bem debaixo novamente e aprender as coisas muitas vezes do zero. Mas eu creio que o Senhor está comigo e Ele vai me ajudar e vai me dar a sabedoria, vai me dar o entendimento para poder conseguir vencer cada etapa. E eu creio também que pode acontecer isso também na tua vida. Então não é momento de nós jogarmos a toalha, não é momento de nós virarmos as costas para o Senhor, virar as costas para a palavra de Deus e fazer segundo o desejo do nosso coração. Mas se o desejo do teu coração estiver alinhado com a palavra, vá em frente. Mas se o desejo do teu coração
está contra a palavra de Deus, deixa fora de lado. Cumpra a vontade de Deus, cumpra a justiça de Deus. E Deus, no tempo certo, vai te exaltar. A palavra de Deus vai te levantar, vai te colocar no lugar mais alto e vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Queria falar para você que as aflições vêm para todos, para os injustos e vêm para os justos também. Não é porque eu e você, pela misericórdia, estamos andando no caminho de Deus, que o Senhor vai nos livrar das aflições. Não, não, não. Pelo contrário. Você e eu temos que passar muitas das vezes por isso, para que possamos sentir na pele o que é viver. Né? Talvez em várias situações, até de humilhação, para saber que no momento em que você ver alguém que está passando por uma dificuldade, você possa estender a mão e ajudar aquela pessoa. Então só quem sabe e sentiu na pele, né, consegue de uma certa forma se condoer e ter compaixão com a vida do próximo. Você pode ter certeza, se você não passou por algumas situações e as situações se colocarem diante de você, nós vamos passar por cima. Nós não vamos dar o valor. Nós não vamos ajudar a quem está precisando. Isso, infelizmente, é uma realidade. Então o profeta Jeremias teve que passar por isso. Mas mesmo assim, em que as coisas estavam mais difíceis para a vida dele, ele tinha ainda uma única certeza. Mesmo que tudo estava contra ele, mesmo que parecia que as trevas estavam dominando, ele falou: quero trazer à minha memória o que pode me trazer esperança. Eu trago à memória aquilo, não aquilo que eu estou vivendo, mas aquilo que eu ainda não vivi e aquilo que eu estou esperando. Porque como eu posso ter esperança daquilo que eu já tenho? Eu não tenho esperança daquilo que eu tenho. Eu tenho esperança daquilo que eu espero que Deus possa fazer por mim, para minha família, para minha casa. E acredito que é o mesmo para você. Você que tem um desejo e espera algo melhor, algo da parte de Deus, você tem que trazer à tua memória. Você e eu não podemos deixar com que os maus pensamentos entrem na nossa vida e façam morada lá. Não, pelo contrário. Você tem que aprender com os erros, com as dificuldades, sentir na pele, né? E isso possa gerar em você uma transformação, uma mudança de vida. Deixar o nosso coração mais quebrantado, mais contrito. Porque o nosso coração, na verdade, o nosso coração não é bom, o nosso coração é duro. Nós não temos compaixão das pessoas. Nós muitas vezes, né, queremos ajudar uma pessoa, né, muitas das vezes as pessoas querem ajudar as outras para se saírem por cima, para falar que, como você é bom, ajuda as pessoas, mas na verdade você, né, muitas vezes as pessoas não estão nem aí, querem se aparecer. Não estou falando que é o teu caso, né? Mas eu estou querendo dizer que você que está passando por uns momentos de muita dificuldade, angústia, dor, sofrimento, calúnia, está sofrendo acusações falsas, creia e tenha esperança em Deus. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E que as misericórdias do Senhor também renovam-se a cada manhã. Então eu e você temos que ter isso no nosso coração, na nossa mente. Temos que ter a certeza que Deus está conosco, que Deus está com você, que Deus está com a tua casa. E que o momento que você está passando é um momento temporário. Todos aqueles que serviram a Deus de coração passaram por momentos muito difíceis. Se você ver a vida de José que viveu no Egito, ele passou por momentos muito difíceis. Foi vendido pelos irmãos, foi acusado injustamente de assediar, né, a esposa de um senhor dele, e também, né, foi acusado, foi preso. Mas ele esperava em Deus, ele cria, ele sabia que no tempo de Deus, Deus agiria em favor dele. E a Bíblia o honrou, a palavra de Deus o honrou. O Senhor, né, diz na sua palavra que ele se tornou governador de todo o Egito. Depois ele entendeu qual era o propósito de Deus, porque tanto sofrimento, tanta luta que ele teve que passar.
mas ele sabia que Deus, no tempo certo, agiria em favor dele. O que eu quero falar para você também, no tempo de Deus, Deus vai agir em teu favor. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue alinhado com a palavra de Deus. Continue fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Talvez o que você está fazendo está agradando a Deus, está desagradando aos homens. Mas fique na presença de Deus. Não brigue com as pessoas, né? Não cause tumulto, porque Deus não se agrada disso também. Mas fique, né, no teu posicionamento. Fique firme no teu posicionamento para com Deus. E Deus, no tempo certo, vai te abençoar e vai te honrar. O maior exemplo que nós temos, né, na palavra de Deus em toda a existência humana foi a injustiça contra Jesus. Jesus Cristo, ele foi perseguido, foi torturado, foi invejado, né? Bateram nele, cuspiram nele, mentiram sobre ele, e ele só fez o bem. E ele foi até o final, ele foi até a morte de cruz. Ele se fez maldito por mim e por você, para que eu e você pudéssemos hoje ter as condições de sermos perdoados de tantos pecados que nós já cometemos. Então eu quero falar para você, e a Bíblia diz que Jesus, ele teve a esperança, ele cumpriu o seu propósito, e no final, quando ele estava para dar o seu último suspiro de vida, ele disse, está consumado. Ou seja, o propósito ele cumpriu. E segundo a palavra de Deus, ao terceiro dia, oh glória, ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E hoje ele está à destra do Pai. Ainda hoje, 2000 anos depois, continua intercedendo pelos seus escolhidos, por todos aqueles que têm uma vida quebrantada, uma vida humilde, sincera na presença de Deus. Talvez você, né, tenha algo ainda que Deus precisa quebrantar, né, Deus precisa moer, né, algo que você ainda não sabe, mas que ainda dentro de você precisa ser trabalhado. Então, não reclame, não murmure, deixa Deus trabalhar. Até o dia de hoje, né, Deus ele coloca situações em que eu sou moído mesmo. Vou ser sincero, que muitas das vezes dá vontade de parar, que dá vontade às vezes de abandonar, né, jogar a toalha, mas eu não posso, porque eu sei que Deus está trabalhando em meu favor. Deus está trabalhando em favor da minha vida, da minha casa, da minha família. Então, muitas vezes o eu quer parar, mas o Senhor diz na tua palavra que nós temos que ter esperança, temos que esperar em Deus, aprender, esperar o tempo de Deus e parar de reclamar, né? E parar de murmurar, porque isso também desagrada ao nosso Senhor. Temos que passar muitas vezes, né, sozinhos, calados, e é muito difícil. Mas talvez desta forma seja uma das únicas formas que o Senhor também ele achou para poder transformar, né, a nossa vida, para que possamos ter uma vida, né, não de miséria, como viveu aquele povo de Israel no tempo de Jeremias, que desobedeceu a Deus, mas uma vida de humildade, uma vida de simplicidade, e que nós possamos conseguir enxergar a nossa volta, então estender as mãos para aquele que precisa, e não negar aquilo que as pessoas estão precisando, mas agradar o coração de Deus e abençoar o nosso próximo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu falo para você, permaneça, tenha esperança, espere em Deus, que no tempo determinado Ele vai te abençoar, Ele vai te exaltar o nome dEle através de você, vamos dizer assim. Ele não vai exaltar você para você se encher de orgulho, não. O nome dEle ser glorificado, exaltar o nome dEle através da tua vida. Amém? Que a sabedoria e a graça e o poder de Deus esteja sobre a tua vida, tua casa e sobre a tua família. Um forte abraço, que Deus vos abençoe a todos. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Forte abraço, pessoal. Até mais.